Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, sextou, 6 de fevereiro de 2026. Eu sou Matos Lima. Vou estar com vocês até as 2 da tarde aqui no seu Redação Plus, com muitas informações e a sua participação através do nosso WhatsApp 3691-2008. E vamos agora aos nossos destaques de hoje. Confira agora os destaques do Redação Plus. Daqui a pouco no Redação Plus, criança morre ao cair de ônibus escolar em Nova Russas. 5 suspeitos são mortos e 4 são presos em confronto armado com a polícia militar em Monsenhor Tabosa. Recém-nascido é encontrado em sacola plástica no meio do lixo. Matéria que está no portal CN7. Também no portal CN7, Polícia Civil desarticula desmanche de veículos de luxo roubados. Mulher é presa com 13 quilos de entorpecentes em ônibus que transportava pacientes com câncer. Valha-me Deus do céu. Saindo da área policial, vamos agora à área política. Eunício Oliveira trabalha para viabilizar candidatura ao Senado, conquistando o apoio de prefeitos. Matéria que também está no portal CN7. 3 pessoas são presas por usar atestado médico falso em Maracanaú. Já detalhes. Defesa relata piora da saúde de Bolsonaro e cobra domiciliar da Polícia Federal. Ceará preenche 100% das vagas do SISU 2026 com 14,5 mil alunos aprovados. Prefeitura de Crateús informa que estão abertas inscrições para o OBMEP 2026. Vamos agora com Levi Sampaio trazendo seus destaques de hoje. Boa tarde, Levi. Muito boa tarde a você, Matos, e ouvintes do Redação Plus. Homem é preso com arma e grande quantidade de drogas em Boa Viagem. É liberado, mesmo foi liberado após audiência de custódia. Daqui a pouco também na área policial, homem é preso por violência doméstica no município de Ipueiras. Essas e outras informações daqui a pouco na área policial. Fora da área policial, nós vamos trazer uma entrevista com o presidente do Conselho da Criança e Adolescente do município de Crateús, o Everton. Vai trazer informações de uma reunião que aconteceu hoje pela manhã e fala sobre este assunto aqui no Redação Plus. Também daqui a pouco uma entrevista com Teobaldo Neto, que é secretário de Recursos Hídricos e Defesa Civil do nosso município. Traz informações. O município de Crateús é contemplado com mais de 150 cisternas. Então, daqui a pouco, esta informação aqui no Redação Plus. Também uma entrevista com a Daniela Cavalcante, que é a presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas Sertões de Crateús. Daqui a pouco, a Daniela Cavalcante vai trazer informações também da previsão para o inverno de 2026. Essas e outras informações daqui a pouco aqui no Redação Plus, Matos. Tá certo. E por falar em previsão de inverno, me disseram que a Meire Sakamoto esteve novamente aqui em Crateús trazendo previsões. Ano passado ela trouxe previsões e errou, né? Disse que seria seca e aí foi inverno pesado. Choveu muito, né? Essas e outras no Redação Plus, que começa agora. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. 12h35, 12h35, por aqui, ZYC 416-93,3, Plus FM Crateús, é o seu Redação Plus que já está começando para valer. Mas, meus amigos, olha, um momento de profunda tristeza marcou o início da noite de ontem na cidade de Nova Russas. Uma criança morreu após cair de um ônibus escolar no bairro Universidade, nas proximidades de um colégio. Durante o trajeto, a porta do veículo, a porta de acessibilidade do veículo, se abriu inesperadamente. A criança acabou se desequilibrando e caiu do ônibus. Não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo ainda no local, antes da chegada do socorro. O motorista do ônibus, bastante abalado com a tragédia, passou mal após o ocorrido e precisou ser encaminhado ao hospital da cidade para receber atendimento médico. Ele não aguentou. Ele se emocionou quando viu a criança morta. Começou a passar mal e teve que ser levado às pressas para o hospital para receber atendimento médico.
A cena gerou grande comoção entre moradores, estudantes, inclusive pessoas que passavam pelo local. Ninguém aguentou ver a cena, gente. As autoridades foram acionadas e as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas para esclarecer o que de fato realmente aconteceu. E a ocorrência, ela ainda segue em andamento, né? O caso causou aí grande comoção, abalando moradores da cidade, moradores que até agora estão profundamente emocionados, né, e sentidos com o fato que aconteceu ontem lá em Nova Russas. Inclusive a criança, o nome dela era Maria Isabela, tá certo? Ela está sendo velada nesse exato momento na localidade de Pereiros, que é justamente o local onde ela residia, pelas informações que nós recebemos aqui. E o seu enterro será logo mais, a partir das 16 horas, lá no distrito de Holanda, no município de Tamboril. Nós que fazemos aqui a Plus FM, nós levamos aqui as nossas condolências aos familiares desta criança, que infelizmente, de maneira trágica, perdeu a sua vida, né? Uma criança que estava estudando, tinha todo um futuro pela frente, mas que teve sua vida levada de forma acidental. O fato é que as autoridades estão investigando o caso para chegar a uma conclusão do que realmente aconteceu. São 12 horas mais 38 minutos, 12h38 agora, de volta, Levi Sampaio. Muito bem, mas trazendo informações, em Ipueiras, um homem foi preso por violência doméstica. O fato aconteceu nesta quinta-feira por volta das 20 horas, quando a polícia militar prendeu um homem em Ipueiras suspeito de praticar violência doméstica contra a sua companheira. A prisão aconteceu depois de vizinhos acionaram a polícia ao ouvir o casal em discussão e possível agressões. Ao chegar no local, os policiais encontraram sinais de brigas e ouviram relatos da vítima, que afirmou ter sido agredida. Diante das informações e das evidências, o homem foi detido em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais. O caso segue sob investigação das autoridades competentes. É, portanto, mais um caso de violência doméstica aqui na nossa região. Matos. Tá certo, Levi. Deixa eu trazer mais informações dentro da área policial. Gente, olha, um confronto armado de enormes proporções foi registrado na noite de ontem no município de Monsenhor Tabosa, envolvendo equipes do BEP e também do Raio. Durante a ação policial, 5 homens morreram após a troca de tiros com os policiais. A ocorrência ganhou ainda mais gravidade após a polícia encontrar, em posse dos homens vários armamentos. A presença de artefatos, que inclusive geraram muito cuidado, para que as forças de segurança pudessem atuar durante esta operação. Então, diante do risco, toda a área ela foi imediatamente isolada para a realização dos procedimentos necessários. E o policiamento foi reforçado para garantir a segurança da população. A situação causou aí grande repercussão na cidade. O caso, inclusive, segue sendo apurado e novas informações deverão ser divulgadas conforme avanço aí das investigações. Portanto, 5 suspeitos foram mortos neste confronto e mais 4 homens foram presos e levados até a Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Crateús. Levi Sampaio. Muito bem, mas trazendo mais informações, na cidade de Boa Viagem, um homem foi preso com arma e drogas. Ele em seguida foi liberado em uma audiência de custódia. Um homem foi detido na noite desta quinta-feira em Boa Viagem, depois de policiais militares encontrarem com ele um revólver calibre 38 com numeração raspada e também uma grande quantia de drogas. De acordo com a ocorrência, a informação, ele entregou a arma aos policiais e encontrou, o mesmo teria sido encontrado com ele, também a quantia de 1,1 kg de maconha, também 105 gramas de cocaína
e 1,760 kg, aliás, 1 quilo não, perdão, R$1.760 em espécie e 2 celulares. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e também tráfico de drogas. Na manhã desta sexta-feira, dia 6, ele passou por audiência de custódia e foi liberado. Aí, portanto, essa informação: na cidade de Boa Viagem, um homem é preso por posse irregular de arma de fogo e também acusado de tráfico de drogas. O material que foi apreendido, realmente uma grande quantidade de entorpecentes, mais de 1 quilo de maconha, também 105 gramas de cocaína e esse valor de R$1.760 em dinheiro e 2 celulares. Aí, portanto, essa apreensão importante no município de Boa Viagem, também em seguida a prisão desse elemento. Infelizmente, não permaneceu preso, foi liberado em audiência de custódia. Matos. Tá certo, Levi. São 12 horas mais 42 minutos, trazendo mais informações dentro da área policial. Matéria que está publicada no portal CN7, um caso que chocou todo o estado do Ceará, minha gente. Olha, um recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola plástica no meio do lixo, hoje pela manhã, na cidade de Icó, no centro-sul do Ceará. O bebê do sexo masculino foi localizado por moradores que retiraram a criança da embalagem. A polícia militar foi acionada e encaminhou o bebê ao hospital regional do município. Imagens registradas por testemunhas mostraram o momento em que a criança foi encontrada chorando. Segundo o morador que gravou o vídeo, a sacola estava cobrindo o rosto do bebê antes de ser retirado, né? O que teria dificultado aí a respiração da criança. Inclusive, ele afirmou que agiu rapidamente ao perceber a situação. Outros registros mostraram a presença de equipes da Polícia Militar no local. Em uma das imagens, um agente aparece aí com o recém-nascido nos braços durante o atendimento da ocorrência. Mas, meus amigos, olha, esse fato é um fato lamentável. Eu vejo, assim, eu conheço a história de muitos casais que se casaram e nunca puderam ter filhos, tá certo? Casais que até hoje sonham em ter uma criança, em trazer uma criança ao mundo. Aí, de repente, uma mulher dessa tem a oportunidade de dar à luz, de trazer uma vida ao mundo, aí pega esta criança, coloca dentro de uma sacola e joga no lixo para morrer, né? Eu acredito que a polícia, as autoridades estejam investigando para saber quem é a mãe desta criança, por que é que ela fez isso, né? Porque se esta criança não tem sido encontrada, automaticamente ela poderia até ter sido devorada por animais no meio do lixo. Se você colocou uma criança no mundo, é mãe, você não quer de jeito nenhum aquela criança, acha que é uma gravidez indesejada, não quer aquela criança, entregue para adoção. Dê para alguém que sempre teve vontade de ter filhos e não conseguiu ter, mas não faça esse tipo de situação. Não pegue uma criança, um inocente que não tem culpa de ter vindo ao mundo e jogue ali, simplesmente na lata do lixo, como foi o caso que aconteceu aqui na cidade de Icó. Esta mãe teve esta criança e simplesmente colocou dentro de uma sacola e jogou no meio do lixo, para morrer ali. Mas graças a Deus apareceram pessoas de bom coração, pessoas iluminadas por Deus, é claro, porque isso só pode ser uma ação divina, né? Essa criança foi salva, ela foi resgatada. E com certeza, esta criança vai vencer na vida, gente. Vai, porque isso aí foi um milagre, né? Foi uma obra divina. Se essa criança não tem sido encontrada, automaticamente ela teria sido morta, ou devorada até por animais no meio do lixo, como eu acabei de falar. Mas foi um caso lamentável. Matéria que está publicada no portal CN7 de hoje. Levi Sampaio. Muito bem, aí me lembra a história de Evaldo Braga. Ele compôs a música Eu Não Sou Lixo. Sei. Ele foi também a mesma situação, foi encontrado abandonado em um lixo. A informação também na época, Matos, a questão do preconceito, a mãe dele é negra e o pai branco. Não queria ter um filho negro. E aí nasce Evaldo Braga. E aí foi jogado no lixo e em seguida ele compôs a música. Eu não sou lixo para você querer me enrolar. Eu não sou lixo para você jogar fora meu bem. Então ele fez essa música
e o Evaldo Braga se tornou... É um grande artista, exatamente. Infelizmente, no passado, o racismo era terrível, né? Não é à toa que os nossos governantes, né, os poderes brasileiros, eles puseram em prática a lei que combate ao crime de discriminação racial. Mas, infelizmente, no passado era uma coisa terrível. Mas, graças a Deus, isso acabou aqui no Brasil e todas as pessoas, elas são respeitadas, né, independente da sua cor. Todos são brasileiros, todos são seres humanos, são filhos de Deus e merecem todo o respeito. Muito bem, Márcio, agora voltando aqui à área policial, a Polícia Militar realizou um mandado de prisão na cidade de Hidrolândia. Na quinta-feira, a Força Tática da Polícia Militar, em ação conjunta com policiais de Ipu, prendeu um homem na cidade de Hidrolândia após identificar um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele. A prisão ocorreu quando a equipe recebeu informação do Serviço de Inteligência de que o suspeito, identificado como Francisco de Assis Bezerra Araújo, estava viajando de Fortaleza para a região em um ônibus. Os policiais interceptaram o ônibus na CE 257, que liga Santa Quitéria a Hidrolândia. Reconheceram o acusado e deram voz de prisão. Ele foi então levado para a Delegacia Regional de Sobral para os procedimentos legais. Ô Márcio, trazendo também informações da área policial, mas em relação a raios, né? Aqui na nossa região. Aconteceu aqui na nossa região vários incidentes em relação após a chuva, durante a chuva, um raio atingiu um rebanho e matou vários animais na zona rural do município de Independência. O raio, portanto, atingiu esse rebanho na zona rural daquele município. Vários animais aí foram atingidos. Graças a Deus não teve nenhuma pessoa foi atingida por esse raio naquele município. Mas, portanto, essa informação e também um caminhão que foi atingido por um raio na estrada que liga Catunda ao município de Tamboril. Então, o caminhão pegou fogo, né? Pegou fogo. Então, essas duas informações em relação à chuva, né? Chuva, e teve também a questão do raio, né? Portanto, essa informação a gente vai trazer aqui mais detalhes. Inclusive, Levi, com relação a essa questão de raios, a gente observa que muitos raios têm caído aqui na região dos Sertões de Crateús. Inclusive, naquelas duas últimas chuvas grandes que teve aqui em Crateús, nós tivemos a presença de um raio aqui nas proximidades, né? Você relatou ontem. Pois é, um clarão muito violento ocorreu aqui em Crateús. Eu queria até que depois a gente entrasse em contato com o pessoal da Defesa Civil, sim, né, o nosso amigo Teobaldo Neto, para ver como é que está a questão das defesas aqui de Crateús em relação aos raios, né? Como é que estão os para-raios, onde é que eles estão posicionados para evitar a queda de raios aqui no município de Crateús, principalmente na sede, né? Porque o raio, quando ele vem em direção à superfície, ele sempre procura algo pontiagudo, tá certo? Às vezes uma torre, um poste de iluminação, uma árvore, certo? Uma placa de propaganda e assim sucessivamente. Então, esse é até o conselho que a gente dá às pessoas. De repente você é pego no meio da rua, está chovendo, tá certo? Está chovendo e aí você não tem como chegar em casa naquele exato momento. Evite ficar perto de poste de iluminação, evite ficar perto de placa de sinalização, evite ficar perto debaixo de árvore. Verdade. É um grande risco, tá certo? Eu tenho medo. Se você puder encontrar um abrigo, procure o mais rápido possível. Também não fique no meio da rua, não, porque o ser humano também é capaz de ser atingido por um raio. Exatamente. Pessoas já foram atingidas por raios e já morreram. Então nós estamos atravessando um período onde há um grande número aí de descargas elétricas, descargas atmosféricas, que inclusive já até atingiu um rebanho lá no município de Independência, como você acabou de relatar, e deixou vários animais mortos. Né? Trazer aqui essas informações aqui com detalhes. Raios provocam prejuízos em Independência e na rodovia entre Catunda e Tamboril. A forte chuva, acompanhada de descargas elétricas nesta quinta-feira, provocou prejuízo em diferentes pontos da região, mas sem feridos. Na localidade de Pereira, zona rural do município de Independência, um raio atingiu um rebanho e matou vários animais. O fato ocorreu durante a tempestade, trazendo perdas para os proprietários, sem atingir moradores. Já na rodovia que liga o município de Catunda ao município de Tamboril, um caminhão de carga foi atingido por um raio. Segundo o motorista, o senhor José Anastácio,
Havia muitos raios no momento. Após o impacto, o veículo pegou fogo. Moradores da região acompanharam a situação e ninguém ficou ferido. Segundo a Enel, mais de 36 mil descargas atmosféricas já atingiram o Ceará em 2026. São os números da Enel. Os municípios mais afetados são Santa Quitéria, Araripe, Canidé e Parambu. Isso reforça, Matos e ouvintes, faz um alerta para os riscos durante períodos de chuva intensa. E, portanto, Matos. Tá certo, então, por falar em chuva, deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Júnior Fernandes, ele que está sempre nos atualizando em relação às chuvas. Ele me disse que ontem, lá no Riacho do Manuel Teles, né, choveu 25 milímetros. Lá na Fazenda Éden, choveu 29 milímetros. Portanto, tá aí chuvas registradas de ontem para hoje aqui no município de Crateús. E você que tem aí um pluviômetro no seu bairro, na sua rua ou na sua casa, tá certo? Se quiser mandar mensagem para cá, dizendo quanto choveu na sua localidade, aí no seu bairro, aonde você estiver, pode mandar mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é o 88-3691-2008. Repetindo, hein? DDD 88-3691-2008. Manda mensagem para a gente, informa a quantidade de chuva que choveu na sua localidade, no seu bairro, na sua rua, tá certo? A gente está aqui para divulgar. Olha aí, a Polícia Civil do Estado do Ceará realizou na última quarta-feira uma ofensiva que desarticulou um desmanche de veículos de luxo roubados. A intervenção policial conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos foi realizada no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. A ação foi deflagrada por investigadores da Polícia Civil sobre o furto e roubo de caminhonetas de luxo em Fortaleza. O trabalho de apuração permitiu localizar um desmanche repleto de peças de veículos roubados. Além disso, foram encontrados também documentos de propriedade dos veículos e uma máquina de cartões, gente. Após diligências no local, os agentes identificaram um homem de 25 anos de idade apontado como proprietário do espaço do desmonte ilegal. O suspeito foi autuado em flagrante por receptação e associação criminosa, sendo conduzido à delegacia responsável pelo caso e, em seguida, colocado à disposição da Justiça. As investigações da Polícia Civil seguem para identificação de outros possíveis integrantes deste esquema criminoso. Tá? E, portanto, esse caso que aconteceu lá em Fortaleza, tá certo? Aqui em Crateús, na região dos Sertões de Crateús, hora por outra, de repente, a polícia encontra de vez em quando um carro clonado, um carro roubado, né? O camarada não tem o que fazer, compra um veículo, não sabe a procedência, quando cuida que não, o carro é clonado. Aí a polícia faz a investigação, de repente está lá, número do chassi adulterado, número de motor também adulterado, e muitas vezes a placa do veículo pertence a um outro, né? De um outro estado, um outro veículo de outro estado, né? E assim sucessivamente. Mas o fato é que a polícia tem atuado aqui na região e tem combatido esses crimes que vêm ocorrendo em todo o estado do Ceará. E desta vez aconteceu lá em Fortaleza. Foi encontrado lá uma loja, né, de desmonte de veículos roubados, né? Inclusive peças que estavam lá para serem vendidas, tá certo? Para compradores, que acaba se tornando também um criminoso, né? Porque quem compra material roubado, peça de carro roubado ou até carro roubado também é o mesmo ladrão, também é criminoso e está sujeito a pagar pelo crime que cometeu. Levi Sampaio. Muito bem, Matos, trazendo informações do município de Ipaporanga referente a chuvas de ontem para hoje, tá bom? Informações de chuvas no município de Ipaporanga. Acabou de chegar aqui a nossa reportagem. No bairro Centro, 60 milímetros. Bairro Central, 63 milímetros. No bairro São José, 70 milímetros. Alto do Bom Princípio, 55 milímetros. Fazenda Angico, 50 milímetros. Água Branca, 30 milímetros. Boa Esperança, 63 milímetros. Estreito, 63. Serrinha, 60. Riacho do Mato, 55. Duas Grotas, 55 milímetros. São Joaquim, 49 milímetros. Cajado Jorges, 22 milímetros. E lá no Marabá, rapaz. Marabá, conheço bastante. A localidade de Marabá, 10 milímetros. Aí, portanto, informações de chuvas.
Já a agricultura, Matos, vem se destacando, o Brasil se destaca na agricultura. Em janeiro, o Brasil teve saldo positivo no balanço comercial, somando mais de 4 bilhões de dólares, mesmo com uma leve queda nas exportações gerais. O destaque ficou para a agropecuária, que cresceu 2,1% e alcançou 3 bilhões, enquanto outros setores apresentaram um recuo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 5, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços. Aí, portanto, o crescimento no trabalho da agricultura no Brasil, Matos. Muito importante a agricultura se destacando e crescendo cada vez mais. Isso acaba impulsionando também a economia do Brasil, Matos. De volta no seu Redação Plus, trazendo mais informações. Olha, gente, essa matéria está publicada no portal CN7 de hoje. Uma mulher de 30 anos foi presa ao ser flagrada transportando drogas dentro de um ônibus da prefeitura que realizava transporte de pacientes em tratamento contra o câncer entre Fortaleza e o município de Acaraú. Pelo amor de Deus, gente. A mulher estava carregando droga dentro de um ônibus, onde estavam ali pessoas com câncer, que estavam indo para a capital cearense se tratar, tentar salvar as suas vidas. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, em um posto localizado em Paracuru. Segundo a PRE, o veículo foi parado para inspeção e os agentes iniciaram a vistoria das bagagens dos passageiros. Durante a checagem, os policiais encontraram em uma mala pertencente à suspeita cerca de 13 quilos de drogas. O material apreendido incluía aproximadamente 10 quilos de maconha e 3 quilos de cocaína embaladas em tabletes. Segundo a polícia, a mulher viajava como passageira no transporte voltado a pacientes que se deslocavam para tratamento de saúde. Após a descoberta da droga, ela foi detida no local e conduzida a uma delegacia da região, onde foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Os demais passageiros do ônibus não tiveram envolvimento com o caso e foram liberados para seguir viagem após a conclusão dos procedimentos policiais. A prefeitura responsável pelo transporte foi informada sobre a ocorrência. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para identificar a origem e o destino da droga, além de apurar se a mulher agia de forma isolada ou se possui ligação com alguém de um grupo criminoso. O material apreendido foi encaminhado para a perícia. A ação, inclusive, integra as fiscalizações de rotina realizadas pela PRE nas rodovias estaduais voltadas ao combate ao tráfico de drogas e outros crimes. Portanto, essa matéria ela está publicada no portal CN7 de hoje. Essa mulher, ela se aproveitou da oportunidade deste ônibus que estava conduzindo pessoas para tratamento oncológico, tratamento de câncer, e aproveitou, né, para transportar drogas. Mas aí ela foi interceptada no meio da estrada, e a droga foi apreendida pela polícia e a mulher foi levada à delegacia. São 13 horas mais 9 minutos, de volta, Levi Sampaio. Está contigo, Levi. Muito bem, Matos e ouvintes, vamos trazer a matéria com o secretário de Recursos Hídricos e Defesa Civil do nosso município, Teobaldo Neto. Ele fala sobre a situação hídrica dos reservatórios aqui do nosso município e também 150 cisternas que irão beneficiar aqui o município de Crateús. Vai ser entregue 150 cisternas para as famílias aqui do nosso município. Nós vamos ouvir então a matéria com o Teobaldo Neto, que fala agora a nossa reportagem. Boa tarde, meu amigo Levi Sampaio, boa tarde a todos os ouvintes, todos os internautas que acompanham. Ontem nós tivemos mais uma reunião do Comitê de Bacias Hidrográficas do Sertão de Crateús. Na oportunidade estivemos lá representando a prefeita de Crateús, Janaína Farias, representando a prefeitura como um todo. Na qual a grande novidade foi a presença da doutora Meire Sakamoto, na qual veio apresentar o prognóstico das chuvas, principalmente para esses 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março,
na qual ela também apresentou que os dados que nossa região apresentou o menor índice de volume acumulado na pré-estação chuvosa, um índice que há muitos anos não se via uma baixa precipitação nessa época. Porém, como ela mesma explicou, esse modelo de previsão não se implica também para a estação chuvosa, não se implica para a estação do inverno, porque pode ser que tenhamos chuvas dentro da média e acima da média. Eu gosto de dizer, Levi, para cenários mais otimistas, em que a gente se apega aos 60% de probabilidades que as chuvas sejam dentro da média ou 20% acima da média. E para cenários mais pessimistas, tem também aquela probabilidade de 40% de chance das chuvas serem abaixo da média. E para isso, a Defesa Civil de Crateús já segue monitorando constantemente esses dados, essas informações. Estamos em constante sintonia com a COGE, com a CAGES, com o CISAR, que são as instituições que gerenciam o sistema hídrico de Crateús, acompanhando o nível dos reservatórios, acompanhando o nível estático e dinâmico dos poços profundos. Já fizemos todo um levantamento dos poços tubulares escavados nos bairros do município, já reforçamos os sistemas de abastecimento de água, com mais perfuração de poços, instalação de sistemas, ampliação de rede na zona rural, tudo isso pensando numa medida preventiva a um caso de seca que venha a acontecer caso as chuvas não venham a se configurar de forma satisfatória. Ô, secretário, em relação às medidas e à situação hídrica do sertão de Crateús, principalmente o município de Crateús, existem também outras medidas que devem ser tomadas ou ainda se aguarda por mais informações em relação a esse inverno? Que é que já pode se prever e também se prevenir nessa situação? É claro que existe uma preocupação, né? Como a bacia do Sertão de Crateús é a bacia que tem o menos aporte de água, é a região que menos chove no estado do Ceará, ou seja, existe essa preocupação anual. O estado do Ceará como um todo tem apenas 38% do seu volume acumulado, sobretudo a bacia do Sertão de Crateús, que tem 9%, a açude do Carnaubal, que abastece o município de Crateús, tem pouco mais de 15% da sua capacidade. A barragem do Batalhão também é apenas 30% da sua capacidade, ou seja, são dados que preocupam. Entretanto, estamos aí iniciando, a partir do dia 15, vamos iniciar a quadra chuvosa, vamos iniciar o nosso inverno, vamos ver como se comporta, se esses números realmente se configuram, se as chuvas serão satisfatórias ou não. Mas para isso nós estamos também planejando, estamos em sintonia com a Defesa Civil do Estado, estamos em sintonia com os órgãos de segurança hídrica, pensando também em outras ações que possam vir a ser executadas caso o município passe por uma necessidade hídrica, caso o município venha a precisar ampliar o seu abastecimento de água do carro-pipa, ou seja, momento também que a gente alerta a população para que fique atento ao início das chuvas, para que limpe suas biqueiras, ligue suas cisternas, porque apenas naquelas chuvas de 15 dias atrás, onde tramitaram de 80 a 100 milímetros, nós reduzimos a demanda do carro-pipa em 30%. Ou seja, são poucas chuvas que acontecem, mas acontecem num volume suficiente para a população encher suas cisternas. Ou seja, no momento que a gente pede também à população para que preserve esse líquido tão precioso e que use a água de forma consciente. O secretário, em relação às cisternas e também abastecimento de água aqui no município de Crateús, o que é que se tem de informação até o momento? Pronto, nós estamos aguardando uma definição aqui da FUNASA, na qual está realizando diversas vistorias no município de Crateús. Nós enviamos no começo do ano a relação de centenas de famílias a serem beneficiadas com cisternas, ou seja, nesse momento está em fase de fiscalização, estamos aguardando essas fiscalizações encerrarem e eles divulgarem a lista de beneficiados. O município de Crateús foi contemplado com 150 cisternas, com a articulação da nossa prefeita, Janaína Farias, que não mede esforço para fortalecer a política pública de acesso à água, seja com ampliação de rede, construção de sistema, aquisição de dessalinizadores, aquisição de cisternas, ou seja, são os avanços hídricos no município de Crateús, seguindo a todo vapor. Agora são 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14 agora, gente. Olha que esculhambação, rapaz. A gente vê de tudo nesse Brasil, inclusive aqui no estado do Ceará.
Meus amigos, olha, 3 pessoas foram presas após apresentar atestado médico falso para justificar faltas em uma empresa localizada no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Os suspeitos, sendo 2 mulheres de 20 e 18 anos de idade e um homem de 19 anos, foram presos na última quarta-feira. Conforme as investigações policiais, o trio teria comprado o documento falso no valor de R$20 e foram denunciados pela empresa. Um dos médicos citados nos documentos foi ouvido pelos policiais, mas negou ter emitido os atestados. Ele afirmou que há pelo menos 8 anos vem denunciando o uso indevido do seu nome em crimes semelhantes a esses. A imprensa apurou que os suspeitos foram identificados como Ohana Vitória Andrade da Silva, José Ayrton Alves Mendonça e Thaís Costa dos Santos. Eles passaram por audiência de custódia na última quinta-feira e tiveram liberdade provisória concedida aí pelo Poder Judiciário. Conforme a decisão, o trio deverá cumprir algumas medidas cautelares de obrigação, como manter o endereço atualizado, comparecer a todos os atos do processo sempre que for intimado e não podem se ausentar da comarca por período superior a 10 dias sem autorização judicial. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará por meio da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú, que realizou a prisão dos alvos. O trio foi autuado por uso de documento falso e está à disposição da Justiça. As investigações elas seguem para identificar outros possíveis envolvidos. Está vendo aí, Levi, que esculhambação grande. 3 jovens não tiveram o que fazer, compraram, né, segundo as informações aqui, não sei se compraram, se pegaram com alguém, ninguém sabe, mas o fato é que eles pegaram aí atestados médicos falsos e levaram para a empresa para justificar faltas, né? E um dos médicos, cujo nome está envolvido aí nessa documentação, foi ouvido pelas autoridades e negou que tenha participado disso, inclusive, há mais de 8 anos vem denunciando atos desta natureza e que vem envolvendo aí o seu nome. Levi Sampaio, está contigo. Muito bem, Matos. Brasil deve colher safra recorde de café em 2026, projeta a Conab. A primeira estimativa da safra brasileira de café em 2026 aponta produção de 66 milhões de sacas, que beneficiadas alta de 17,1% em relação ao ciclo anterior. Os dados contam do primeiro levantamento da safra de café em 2026, divulgado nesta quinta-feira, dia 5, pela Conab. Se confirmado, o volume representará um novo recorde da série histórica, superando a safra de 2020, quando o país colheu 63 milhões de sacas. Aí, portanto, o café também, o Brasil vem se desenvolvendo na colheita de café. Aí, portanto, o Brasil chega a esse bom número, né? O Brasil deve colher safra recorde de café em 2026. Matos. Tá certo, Levi. São 13 horas mais 18 minutos. Olha, gente, estou trazendo aqui essa informação. Tá vendo aqui, Eduardo? Eu vou trazer essa informação aqui. Com o passar do tempo, a Lua vem se afastando da Terra gradualmente. Pelo mesmo mecanismo que provoca também esse afastamento, a rotação do nosso planeta vai desacelerando aos poucos, né? E os dias vão ficando lentamente mais longos. Medições lunares indicam aí que a Lua, ela continua se distanciando da Terra a uma taxa aí de cerca de 3,8 centímetros por ano. Isso vai fazendo também com que a Terra ela comece a desacelerar, ou seja, os dias irão ficar mais longos. E realmente, cientificamente, está comprovado que a Lua ela vem se afastando aos poucos da Terra. A Lua era um fragmento da Terra. E aí ela foi se afastando da Terra aos poucos, se tornando aí um satélite. E com o passar do tempo, a tendência dela é se afastar cada vez mais e se perder pelo espaço. E a nossa Terra, com certeza, tende a parar, porque a Lua tem, de uma certa forma, uma função, né,
no movimento de rotação da Terra. Eduardo Santos, que segunda-feira estreia, abrindo aqui o programa com a gente. Boa tarde, meu amigo. Fique à vontade. Boa tarde, Matos. Boa tarde, Levi. E o nosso boa tarde mais que especial para você que está aí em casa, na hora do almoço e ouvindo as informações, as notícias e também aqui é conhecimento, né? Para quem está em casa, fica sabendo agora, principalmente que a Lua, para quem não sabia, a Lua é um fragmento da Terra. Há quem diga que um asteroide, né, bateu na Terra e acabou surgindo a Lua, o que é responsável por tudo. A informação científica que nós temos é que um planeta chamado Theia, né, pelos cientistas, acabou que colidindo com a Terra ainda no começo da sua formação, né? E aí o que acontece? Se juntou a Terra formando uma grande bola de fogo, e aí um desses fragmentos que originou a Lua hoje acabou se separando da Terra e se transformando no que temos hoje. Exato, e acaba influenciando em muitas coisas. Há quem diga, viu, Matos, que até eu chego a pensar que não é crendice popular. Quando corta o cabelo na lua cheia, eu acredito que isso também pode acabar influenciando, porque a lua tem uma certa influência nas ondas do mar, até mesmo nas nossas folhas, flores, árvores, né? Tudo isso acaba influenciando. Mas, enfim, eu estou aqui para fazer um convite, né? Para fazer um convite, porque segunda-feira nós estaremos estreando, 12h30, aqui, né, para você que está aí do outro lado, já vai avisando todo mundo, vai compartilhando no grupo do WhatsApp. Lá você pode seguir também as nossas redes sociais, Plus FM Crateús, e também pode curtir, comentar, compartilhar. Então, segunda-feira, na 93,3, Plus FM 93,3, estarei estreando aqui no Redação Plus. É com vocês. Tá certo, então, Eduardo. Será um grande prazer ter você aqui dentro da programação. Segunda-feira, a partir de 12h30, o Eduardo Santos vai estar abrindo o programa. Nós vamos estar aqui no estúdio dividindo a bancada de jornalismo com ele. E o nosso repórter Levi Sampaio vai estar nas ruas, trazendo muitas informações para abastecer de notícias aqui o nosso programa. São 13 horas mais 22 minutos. De volta, Levi Sampaio. Você esteve conversando com o doutor Everton. Diga aí como foi a conversa, Levi. Exatamente. O Everton, que também é presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, traz informações de uma reunião que aconteceu hoje pela manhã e que teve novos pontos aí sendo discutidos. Então nós vamos trazer agora essa matéria aqui no Redação Plus. Com o psicólogo, Dr. Everton, que também é presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui no município de Crateús. Traz informações, momento importante, a reunião, falar um pouco sobre esse momento, doutor Everton. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Plus. Acabamos agora, nesse momento, a reunião do Comitê pela Primeira Infância. A gente está aqui junto às entidades governamentais, às associações e organizações da sociedade civil. Estávamos aqui em conjunto atualizando o plano municipal pela primeira infância. Então, o plano é atualizado, é voltado para a questão da faixa etária da primeira infância, englobando aqui todas as secretarias e juntamente aqui, como você abordou, com o CMDCA, né, e o apoio aqui da gestão municipal. Então, estávamos em reunião, atualizando a agenda anual agora, as ações que a gente vai desenvolver, e com o objetivo principal da atualização do plano. Doutor Everton, queria falar com o senhor também em relação a algumas ações aqui no município de Crateús referente a esse público, né, infantil, ao conselho também, em relação a essas atividades aqui no município de Crateús. Qual tem sido as atividades desenvolvidas e acompanhadas pelo conselho? Pronto, a gente na reunião de hoje, além de atualização do plano, a gente vai ter a retomada agora da Rua da Alegria, que é um projeto que a gente está indo aqui em todos os bairros aqui e distritos de Crateús. No final do mês também a gente vai ter a entrega dos selos às escolas que estão capacitadas com a Lei Lucas, que é sobre a lei do desenvolver os primeiros socorros aqui para esse público da gente, infantil e juvenil, no qual os profissionais, né, das escolas, tanto municipais como as escolas privadas, desenvolveram aí o curso da Lei Lucas para estar, né, em caso de alguma urgência, executando lá na instituição de ensino. E mais ações, a gente vai ter o carnaval aqui também com as crianças, que vai estar chegando, né, e vai ficar aqui semana que vem.
por enquanto é isso. Foi a pauta da reunião de hoje. Falar um pouco sobre a Rua da Alegria, um trabalho realizado pela Secretaria da Infância, Adolescência e Juventude. O Conselho tem acompanhado também o desenvolvimento das crianças, ao que se refere a muitas vezes elas estão, como que se pode dizer? Ansiosas, e essa ansiedade está ligada à questão da prática, da falta da prática de atividades, de brincadeiras. De telas. Pronto, isso mesmo, Levi. O objetivo do projeto da Rua da Alegria está tirando essas crianças do tempo, reduzir o tempo delas na tela, que ela ter essa interação social em comunidade, né, na escola, no bairro que elas moram, e, consequentemente, a gente está unindo aí essa questão, tirando elas da ociosidade, diminuindo o nível de ansiedade, e elas estarem em integração. Então, a partir de março agora, a gente vai estar visitando aqui todo o município de Crateús, tanto a sede como os distritos, a gente levando, né, esse projeto da Rua da Alegria, que tem esse caráter pedagógico, social e o fortalecimento de vínculo familiar também através do resgate, né, dessas brincadeiras tradicionais. Em relação ao carnaval, o Conselho também acompanha esses momentos mais de brincadeira, lúdicos, em relação às crianças do nosso município. Sim, vai ter um momento, né, destinado aí para nossas crianças e adolescentes. Um momento de festa, realmente. Um momento de interação. Vou deixar ainda que a gente vai ter reunião com a nossa secretária, Ailane Mendes, que vai estar repassando as coordenadas, mas vai ter esse momento aí com as crianças. Obrigado, e algo mais fica aqui à disposição. Não, só um abraço e um bom final de semana a todos. Aí, portanto, informações do Conselho Municipal da Criança e Adolescente aqui do nosso município e também, claro, Secretaria de Infância, Adolescência e Juventude, o trabalho que vem sendo feito, a Rua da Alegria, que é muito importante. A criançada fica muito presa, né? A tela do celular, o tablet, televisão, e a Rua da Alegria com essas brincadeiras, né? Recordando essas brincadeiras, muito importante. O trisca, o pular corda, outras brincadeiras aí que lembram a nossa infância, viu, Matos? Eu não sei a lembrança de vocês, tanto sua quanto do Eduardo, porque eu sou bem mais velho do que vocês, mas na nossa época não tinha esse negócio de menino estar com o celular na mão. A gente sempre assistia aqueles desenhos animados quando tinha tempo, na televisão, nos canais de televisão, mas as nossas brincadeiras eram mesmo no meio da rua, né? Não tinha tanta movimentação de veículo aqui em Crateús, não tinha asfaltamento, não tinha calçamento, não tinha nada. As ruas eram no barro mesmo, e aí a gente sempre inventava aquelas brincadeiras da bandeira, do guerrô, do pisca, né? E aquilo ia animando a garotada. E não tinha esse negócio de depressão, menino com ansiedade, não tinha isso não, sabe? O problema hoje está justamente nisso, é porque o menino mal nasce, o pai já pega, entrega um celular na mão do menino e o menino fica lá, o tempo todo na tela do celular, esquece de estudar, não aprende a escrever, não aprende a ler, é o tempo todo aqui nas redes sociais, no YouTube, seja lá onde for, mas TikTok, o fato aí nos aplicativos, né? Exatamente. A tecnologia, ela facilitou muito a vida das pessoas, mas por outro lado tem prejudicado por demais a vida das crianças e dos adolescentes. Porque deixaram de brincar uns com os outros, deixaram de ter aquela interação e passaram a ficar o tempo todo na tela do celular. E aí, o que acontece, né? Vem os problemas de saúde, a depressão, a ansiedade, quem é que está ganhando com isso? Os profissionais de saúde. E os pais tendo prejuízo, Levi. Eu joguei bila, o Eduardo jogou bolinhas de gude, Matos. Pois é, na minha época era bila mesmo. Bila. Era bila, era peteca, né? Bola de meia. Não sei se vocês jogaram bola de Eduardo meia. fala bonito, né? Ele fala bolinhas de gude. Exatamente. Bom, deixa eu trazer essa informação importante aqui no nosso programa, gente. Olha, o governo de Crateús informa que estão abertas aí as inscrições para a 21ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, no caso aí a OBMEP, voltada para estudantes do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino. A OBMEP 2026 vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, além de certificados de menção honrosa. Os estudantes premiados poderão participar do programa de iniciação científica júnior com bolsa mensal de R$ 300 mensais. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelas escolas até o dia 16 de março no site da obmep.org.br. Aí, portanto, uma boa oportunidade
para você que gosta de estudar. Já temos aí o pé de meia municipal e agora também essa oportunidade, essa bolsa de R$300 para os estudantes que queiram participar aí da OBMEP 2026. Levi Sampaio. Muito bem, Matos, trazendo informações. Fiscalização encontra problemas em postos de combustíveis. Uma ação do Inmetro e também da ANP, Agência Nacional do Petróleo, encontrou problemas em 171 postos de combustíveis e de 8 estados e também do Distrito Federal. A fiscalização durou 3 dias e terminou nesta quinta-feira. A operação verificou que a quantidade de combustível entregue ao consumidor estava incorreta e também verificou a quantidade e também a qualidade do combustível. A ação ocorreu em vários estados do país com o objetivo de proteger os consumidores. Rapaz, uma fiscalização dessa chegasse em todos os postos de combustíveis do Brasil, principalmente aqui na nossa região, no estado do Ceará, acho que ia encontrar muitos problemas aí, com certeza ia dar trabalho. A gente tem as nossas dúvidas, mas a correria do dia a dia impede de fiscalizar. Mas é um fato que nós não temos nada a ver com isso, né? Quem tem que trabalhar isso aí, se preocupar com isso é a fiscalização, né, Levi? A gente só se preocupa porque o consumo, né? A gente tem que ter a certeza de um combustível de qualidade se realmente está sendo entregue o que é oferecido. Virou 13h36. Olha, essa matéria está no portal CN7 de hoje. O deputado federal Eunício Oliveira, do MDB, tem intensificado articulações com foco na viabilização de sua candidatura ao Senado Federal nas eleições deste ano. O parlamentar passou a divulgar manifestações públicas de apoio a prefeitos cearenses, buscando demonstrar influência política no interior do Ceará. Nos últimos dias, 4 prefeitos anunciaram apoio ao nome de Eunício Oliveira para a disputa ao Senado Federal. Declararam apoio ao parlamentar, a prefeita de Cascavel, Ana Afite, o prefeito de Ocara, Leonildo Farias, o prefeito de Pacajus, Edilson das Casas, e o prefeito de Jardim, o doutor Antônio Coutinho. As manifestações foram compartilhadas por meios de suas redes sociais como sinal de fortalecimento da pré-candidatura aí do deputado federal Eunício Oliveira ao Senado Federal. O fato, gente, é que tem outras pessoas também brigando aí por essas vagas, né? Que é o caso aí do Guimarães, que também está querendo ser senador, né? Tem também o Júnior Mano, tem também o Capitão Wagner. Então, são apenas 2 vagas para serem ocupadas, mas tem muitos nomes aí querendo disputar essas 2 vagas ao Senado Federal. Levi Sampaio, está contigo agora. Muito bem, mas vamos trazer informações do Sertão de Crateús. O comitê avaliou operações em 2025 das ações nos açudes monitorados portanto, pelo comitê. Nós vamos trazer, então, a presidente do comitê da Bacia Hidrográfica do Sertão de Crateús, Daniela Cavalcante, que fala agora sobre o assunto, a nossa reportagem. Olá, sou Daniela Cavalcante, presidenta do Comitê de Bacias Hidrográficas do Sertão de Crateús. Passando aqui para informar que nesse dia 5 de fevereiro nós estivemos aqui reunidos com o nosso colegiado, com as nossas organizações, que sejam elas da sociedade civil, dos usuários, poder público municipal, estadual e federal, para mais uma reunião. Nós estivemos reunidos na 50ª reunião desse nosso colegiado e tivemos o prazer de contar com a presença da nossa amiga Sakamoto, que é justamente a Meire Sakamoto, que faz esse processo de análise juntamente com a equipe da FUNSEMI sobre o prognóstico, ao longo dos anos, da nossa quadra chuvosa, na popular, nosso inverno para 2026. E aí a gente trouxe muitas informações, não só sobre o prognóstico, mas também correlacionada a como é que estão os nossos reservatórios, como é que está a nossa situação hídrica nessa bacia, tá? Foi um momento muito proveitoso. Nós tivemos mais de 70% dos nossos
dos nossos que compõem o colegiado participando. Meire trouxe um prognóstico muito interessante, né, fazendo a proposição de 40% com a probabilidade de chuvas, né, de normal, 20% acima da média e 40% abaixo da média, né. Apresentou vários dados, gráficos, todas as análises que são feitas pela FUNSEM, não só na data no mês de janeiro, mas ao longo do ano como um todo é feita essa análise. A gente tem ciência que desde o ano passado nós estamos passando por uma situação de baixa recarga nos nossos reservatórios, mas toda uma equipe da COGE tem feito esse trabalho, toda uma equipe que faz esse cuidado com as águas, e nós que fazemos o nosso comitê de bacias também tem feito isso, de encaminhar o que for necessário, de buscar alternativas. A gente também tem consciência de que nós, enquanto população, precisamos fazer a nossa parte para garantir esse abastecimento, fazer o cuidado com as águas, evitar o desperdício, evitar o lixo, né? O lixo colocar de forma incorreta, que seja ele próximo aos rios, açudes ou em qualquer outro espaço, né? O cuidado com os lixos, na verdade, de forma geral, tem que ser constante, independente do período do ano, mas se agrava, obviamente, no sentido de que quando chega a quadra chuvosa, as águas elas levam esses resíduos para vários corpos hídricos, né? E que isso compromete a qualidade da nossa água. Então, foi basicamente esse espaço de discussão. Nós tivemos também tratando aí sobre a renovação do nosso comitê, né? Ele vai, a cada 4 anos, o Comitê de Bacias, ele renova esse colegiado. Então, até o dia 3 de março, as organizações que é dividir os 3 segmentos, né? Que é a sociedade civil, poderes públicos, né? Que envolve estadual, municipal e federal, e os usuários, para essa nova composição, tá? Então, até o dia 3 de março, a gente está recebendo, a Secretaria Executiva está recebendo as documentações, está sendo amplamente divulgado, né? Eu espero que e não só divulgado, mas também sendo feitas as visitas, e para participar, além da documentação, tem participado dos encontros, e esses encontros, eles já aconteceram no dia 11, né, de janeiro, em Ararendá, compondo os municípios de Poranga, Ipueiras e Ararendá. Aconteceu no município de Novo Oriente no dia 4, né, fazendo a composição dos municípios de Novo Oriente, Quiterianópolis. No dia 25, agora, nós vamos ter o terceiro encontro, né, regional, para deliberar sobre quem tem interesse, para fazer as apresentações. Então, um dos itens de participação, pelo menos de pleitear uma vaga, é a participação em um dos 3 encontros. Então, se você que fazem os 9 municípios que compõem a bacia dos Sertões de Crateús, que seja usuário, que seja poder público, que seja sociedade civil, tem interesse em participar, né? A última chance de estar fazendo parte desse contexto, desse desejo de fazer parte desse colegiado é no dia 25 de fevereiro, vai acontecer em Crateús, tá bom? Vai ser divulgado também o local e também trazer a documentação que está disponível nas redes sociais do Comitê de Bacias, tá bom? Grande abraço e para maiores informações a gente está disponível. Aí, portanto, a Daniela Cavalcante, que é presidente do Comitê Hidrográficos, as Bacias Hidrográficas Sertões de Crateús, trazendo informações importantes. E eu vou trazer aqui também, o Matos e ouvintes, mais informações ainda sobre os reservatórios, a medição atualizada. Então, vamos trazer essa informação em relação à medição atualizada dos reservatórios aqui que compõem a bacia dos Sertões de Crateús. Barra Velha Independência segue 0,01%, ou seja, a situação hídrica pior, com certeza, no município de Independência. Barragem do Batalhão em Crateús segue com 32,82%, Carnaubal em Crateús segue com 15,30%, Colina em Quiterianópolis 48,84%, Cupim em Independência, também naquele município 21,08%, Flor do Campo em Novo Oriente 3,58%, Jaburu 2 em Independência, mais um reservatório daquele município 8,49%, Realejo em Crateús 19,89%, São José 3 em Ipaporanga, quem está com a capacidade melhor, 63,39%. Sucesso em Tamboril segue com 53,62%. Então, os municípios aí que se destacam com um reservatório que está com um volume bom,
município de Ipaporanga e também Tamboril do açude Sucesso, naquele município. Aí, portanto, é a situação hídrica, nível dos açudes, bacia hidrográfica Sertões de Crateús. Matos. Tá certo, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Antônio Júnior, né? Tá ouvindo a gente aí lá no Shopping Popular. Muito obrigado pela audiência, tá bom, Antônio Júnior? Olha, gente, trazendo mais informações aqui no seu Redação Plus, a defesa de Jair Bolsonaro relatou o que chamou de piora nos últimos dias no estado de saúde do ex-presidente. Em petição em seu processo de execução penal, os advogados apontam que Bolsonaro passou a sofrer com episódios eméticos, ou seja, vômitos, e crises de soluço acentuadas. Por isso, cobram a entrega pela Polícia Federal do laudo da perícia realizada para avaliar a necessidade de prisão domiciliar do ex-presidente. Bolsonaro está detido no 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha, desde o dia 15 de janeiro. Naquele mesmo dia, Moraes determinou que fosse feita aí uma nova avaliação para uma junta médica da Polícia Federal sobre a necessidade de prisão domiciliar, fixando um prazo de 10 dias para que o laudo fosse apresentado no processo. Antes, o ex-presidente estava detido aí na Superintendência da Polícia Federal, também em Brasília. E, falando mais sobre política, vamos trazer agora o quadro Política Real com Genésio Araújo Júnior. Agora na Plus, Política Real, com Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. A dor ensina a gemer, diz o povo. O ministro Flávio Dino, do STF, provocado, decidiu suspender, cancelar o pagamento das verbas extras, os chamados penduricalhos no serviço público, em todos os poderes. De uma tacada só, ele propõe uma reforma de Estado, uma reforma administrativa, uma reforma do Judiciário. Reforma de Estado, pois ele mexe com o patrimonialismo, essa mania nacional dos poderosos se apropriarem do Estado. Reforma administrativa, coisa que o Executivo não tem coragem de fazer e o Legislativo finge que tenta fazer. Reforma do Judiciário, obrigando-se a discutir o futuro do chamado teto constitucional. De quebra, obriga que se decida agora, só mais adiante, sobre o tal Código de Conduta. Foi uma decisão tão impressionante que até os críticos liberais, críticos do Judiciário e do Supremo, aplaudiram. O que estamos vendo é uma medida que parece mais que legítima, mas que uma tal de legalidade a impedia de se impor. São nessas horas que o Judiciário veste a roupa de gala de último bastião da sociedade. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Horas 47 minutos, de volta, Levi Sampaio. Muito bem, Matos. 2 municípios do Ceará têm situação de emergência reconhecida por estiagem. O governo federal reconheceu 2 municípios do Ceará que estão em situação de emergência devido à estiagem, por causa da falta de chuvas. Com isso, as prefeituras podem solicitar ajuda do governo para ações de assistência e fornecimento de água para a população e animais. Os decretos de emergência permitem que os municípios busquem recursos para apoiar moradores e melhorar o abastecimento durante o período crítico de pouca chuva. Os municípios são de Itatira e Paramuti. Aí, portanto, esses 2 municípios estão em situações críticas por falta de chuvas, estiagem. Portanto, 2 municípios do Ceará têm situação de emergência reconhecida por estiagem. Aí, portanto, situação que chama a atenção e que deixa todos de alerta aqui no estado do Ceará e preocupa a população. Falta de chuva também
vem, portanto, essa preocupação. Matos. Tá certo, então. E com relação às chuvas, tem previsão de chuvas aqui para Crateús e região para até sábado, né? Ontem à noite deu uma chuvinha boa, não sei se você presenciou, Levi, Não. mas muita gente gostou da chuvinha que caiu ontem à noite, né? Inclusive algumas localidades, o Dr. Junto Fernandes aqui até mandou para mim umas informações de chuvas que caíram em localidades aqui da região dos Sertões de Crateús, aqui mesmo em Crateús, na zona rural de Crateús. E ontem à tarde também na sede do município nós tivemos uma boa chuva aqui, que deu para molhar o chão, né? Inclusive, muita gente dormiu com aquele friozinho gostoso, não precisou nem ligar ventilador, apenas se embrulhou, né, para evitar as muriçocas. Bom, gente, saindo um pouco da questão chuva, vamos aqui para a área da educação. Olha, gente, com 14.505 aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada SISU 2026, o Ceará preencheu todas as 14,2 mil vagas ofertadas no estado. Segundo o levantamento do Ministério da Educação, entre os cursos mais concorridos, fisioterapia da Universidade Federal do Ceará está na liderança. O número de aprovados por unidade da federação, informou o MEC, pode ser maior que o total de vagas em alguns casos, tendo em vista que os aprovados são contabilizados pela unidade da federação, da sede da instituição, e as vagas ofertadas são contabilizadas pela UF do campus onde o curso é ofertado, destacou aí o informe. Considerando que cada candidato poderia selecionar até 2 cursos, o Ceará registrou 199.536 inscrições. O resultado oficial do SISU foi divulgado na última quinta-feira, dia 29, tá certo? E permanece disponível no portal único de acesso ao ensino superior. Portanto, de acordo com informações compartilhadas pelo Ministério, o processo seletivo teve aí 271.064 candidatos aprovados no Brasil. Do total, 129.386 na ampla concorrência, 124.064 na modalidade de cotas e 18.339 por ações afirmativas das instituições de ensino superior. Então, no Ceará, o curso de fisioterapia, o segundo e o terceiro cursos mais procurados foram, respectivamente, administração na Universidade Federal do Ceará e medicina na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Inclusive, muitos alunos, inclusive um aluno aqui de Crateús, né, falando aí de curso de medicina, um aluno que inclusive eu conheço, ele desde criança, os familiares moram bem perto da casa onde eu moro, ali no bairro dos Patriarcas. Ele passou em 4º lugar para o curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará. Um rapaz de família humilde, de origem humilde, mas que agora já vai começar a cursar o curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará, aqui na sua terra, aqui em Crateús. Aí, portanto, uma boa oportunidade que surgiu aqui em Crateús. Quantos e quantos pais de família não tiveram o desejo de formar seus filhos em medicina e muitas vezes não formavam? O menino era muito inteligente, mas não formava porque não tinha condição de formar, não tinha condição de mandar lá para fora, né, para cursar um curso de medicina. E agora essa oportunidade está sendo dada aí aos jovens filhos de famílias humildes que estão se formando em medicina aqui mesmo em Crateús. Levi Sampaio. Muito bem, Matos e ouvintes, o WhatsApp prepara atualização para proteger crianças e adolescentes no Brasil. O WhatsApp está desenvolvendo uma nova atualização para se adequar à nova Lei Brasileira de Proteção Digital de Crianças e Adolescentes, que entra em vigor em março de 2026. A mudança está em fase de testes e deve alterar automaticamente algumas configurações de privacidade para contas de usuários menores de idade no Brasil. Entre as alterações previstas estão restrições no recurso visto por último, que é aquela foto ou vídeo que a gente manda e só pode ser reproduzido uma vez, e na visibilidade de informações do perfil, que deverão ficar disponíveis apenas para contatos salvos. A ideia é impedir que pessoas fora da lista de contatos tenham acesso a dados como o horário da última conexão ou outras informações sensíveis.
portanto, aumentando a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. E, portanto, a nova lei entra em vigor em março desse ano e o WhatsApp já está atualizando para dar mais segurança aos menores, crianças e adolescentes que utilizam o aplicativo. Matos. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Ciro Coutinho, o famoso Ciro Leopoldo, ele é vereador lá da Independência, está nos ouvindo o tempo todo, né? Está sintonizado, ouvindo aqui o nosso Redação Plus. Um abraço aí, meu amigo Ciro Coutinho. Muito obrigado pela audiência. Olha, gente, em uma decisão nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que os 3 poderes revisem e suspendam os famosos penduricalhos, né? Penduricalhos ilegais do serviço público, isto é, sem fundamento legal específico. A expressão penduricalho é utilizada para se referir a verbas indenizatórias, gratificações e auxílios que são somadas aos salários de servidores públicos. Essas gratificações servem para compensar gastos relacionados ao exercício da função ou ressarcir direitos não usufruídos. Ao suspender os penduricalhos, Dino afirmou que muitas dessas indenizações possuem natureza remuneratória e, por isso, não poderiam ficar de fora do teto do funcionalismo, o que é o limite máximo que um agente público pode receber. O valor é equivalente ao salário de ministros do Supremo, que é de R$ 46.366,19. Essa matéria, inclusive, está no portal G1 de hoje. Hoje eu assistindo à televisão, né? Liguei hoje a televisão de manhã cedo, já de madrugada, assistindo o jornal e já estava vendo essa matéria. Os famosos penduricalhos devem ser suspensos aí por uma determinação, por enquanto, né? Por uma determinação, por enquanto, aí do ministro Flávio Dino. Aliás, essa decisão também ela vai ser analisada pelos demais ministros do Supremo. Levi Sampaio, está contigo. Muito bem, Márcio, trazendo mais informações. Renovação automática da CNH já gerou a economia de mais de 500 milhões. Mais de 685 mil motoristas brasileiros já tiveram a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, renovada automaticamente e sem custo nos últimos meses. A medida beneficia quem não cometeu multas ou nenhum tipo de irregularidades no trânsito nos últimos 12 meses. Com a mudança, os condutores deixaram de gastar cerca de 499 milhões com taxas, exames e serviços que antes eram cobrados. A renovação automática é feita de forma digital e dispensa etapas presenciais para quem tem aí os créditos, tornando o procedimento mais rápido e simples. Aí, portanto, a economia no Brasil, economia de mais de 500 milhões na nova CNH digital, já que o processo é feito automaticamente se a pessoa não tiver cometido, não tiver nenhuma multa e, portanto, na sua CNH. Então, é muito boa notícia. Então, o brasileiro já está aliviando mais um pouco aí no seu bolso, né, na hora de renovar a habilitação, viu, Matheus de Sá? Bom, agora são 13 horas mais 57 minutos, 13h57. O deputado cassado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, foragido após deixar o país para ir morar nos Estados Unidos, foi interrogado por videoconferência no Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira. Segundo o termo de audiência protocolado no STF, nesta sexta-feira, a oitiva durou cerca de 50 minutos e Ramagem foi interrogado por uma juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Ele estava acompanhado do advogado. De acordo com as informações obtidas pela televisão brasileira, durante o interrogatório, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, negou ter cometido os crimes e atacou o ministro Alexandre de Moraes e afirmou que é vítima aí de uma farsa. Ramagem foi ouvido após Moraes decidir retomar a ação penal contra o ex-deputado pelos 2 crimes praticados após sua diplomação como o deputado federal, os delitos de dano qualificado e de deterioração do patrimônio tombado praticados nos atos de 8 de janeiro de 2023. A ação penal
suspensa por decisão da Câmara dos Deputados, foi retomada após Ramagem ter um mandato cassado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados no ano passado. Levi Sampaio, está contigo. Muito bem, Matos e ouvintes. A aposta de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, leva prêmio de 141 milhões da Mega Sena, viu, Matos? Uma aposta feita em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acertou as 6 dezenas do concurso 2.969 da Mega Sena e ganhou o prêmio principal de 141 milhões. O sorteio aconteceu na última quinta-feira. Os números sorteados foram 1, 2, 5, 14, 18 e 32. Muito fácil. Se eu soubesse, eu tinha jogado. Os números sorteados, portanto, 1, 2, 5, 14, 18 e 32. Matos. Tá certo então, Levi. Sextou, final do nosso Redação Plus. Segunda-feira estaremos de volta com vocês, Eduardo Santos, Matos Lima e Levi Sampaio. Tenham todos uma boa tarde, um ótimo final de semana.